A Hora da Verdade. Então, que eu acho uma honra receber o senhor, é o nosso programa integrado Hora da Verdade com questão de justiça, para falar de novo das reformas do nosso país, né? Reforma que está tão aí latente, né? Parece que o governo não está dando conta de novo. É um prazer muito grande vir a este programa pela primeira vez com Walter Siglione. Então, que eu acho, a gente é amigo de longa data, para os nossos ouvintes aqui, né, para o estado inteiro a gente agora está indo, então, que eu acho, né? Mas para os nossos telespectadores da TV aberta, o senhor sempre está ali colocando de novo a questão da reforma tributária. O brasileiro não entende por que tem tanto problema para se fazer essa reforma no país. O que está acontecendo, então, que eu acho? Tributária ou previdenciária? Previdenciária, né? Previdenciária, perdão. Bom, a tributária também para frente. A tributária foi aprovada a toque de caixa na Comissão Especial de Reforma Tributária, e é um projeto maluco, né? Bom, a reforma da Previdência, ouve-se falar nela desde a campanha eleitoral. Todos os candidatos falavam em reforma da Previdência como única forma de salvar essa instituição do colapso total que levaria à desgraça de milhões de beneficiários. Pois é. Só que nenhum deles adiantavam os pontos cardeais dessa reforma. O próprio presidente Bolsonaro, depois de eleito, continuou tocando na tecla da reforma da Previdência e depois de empossado também, mas ele não adiantou os pontos básicos. Ele foi falar da idade mínima para aposentadoria. Imediatamente foi contestada por dois de seus subordinados, o que é um negócio muito grave, né? Porque isso coloca em risco a credibilidade do presidente da República, ofusca sua imagem, o que não é bom para o país, não é? O presidente da República é uma instituição, não há como um subordinado ficar contrariando frontalmente e de imediato a fala presidencial. Mas o que se está falando hoje é que vai mexer em alguns pontos que está dando um prejuízo muito grande para a Previdência. Não é? Um dos pontos seria diminuir o montante do valor acumulado entre a aposentadoria, os proventos da aposentadoria e a pensão. Não é? Isso já estava no projeto original do governo Michel Temer. Esse projeto, eu diria que ele reveste de um fundo de razoabilidade, porque se a pessoa já está aposentando, depois já está aposentado, depois o marido morre e vira pensionista, aí acumula dois benefícios, não é? Sendo certo que as despesas de casa vai diminuir, porque é uma boca menos para alimentar. Então, não tem muita lógica essa acumulação. Esse ponto eu concordo. Agora, o que eu não concordo, Walter, é ficar fazendo corte de outros benefícios com um mero levantamento do montante da despesa que está gerando este ou aquele benefício. Posso perguntar para o senhor, parece que a reforma, o senhor mesmo colocou no seu artigo, mas parece que a reforma colocada pelo presidente Michel Temer não estava assim tão distante do que deveria ser feito, né? Eu acho que era a melhor proposta de reforma que surgiram nos últimos tempos. Porque se você quiser combater o déficit previdenciário de verdade, você tem que ir atacar na base, no centro, no núcleo. E qual é esse centro? É a existência paralela de duas previdências, a pública e a privada. A pública que proporciona uma aposentadoria com o valor integral do holerite do último mês. Hoje está dando 39.400.000. Coisa louca. E a privada, o trabalhador pode estar ganhando 30 mil, 40 mil, 50 mil. Ele vai se aposentar com 5.566,38 centavos, que é o teto de aposentadoria do setor privado. A diferença é brutal e a injustiça salta aos olhos. Não é? Por que o trabalhador tem que ser tratado diferentemente de um servidor público que presta o serviço?
O trabalhador produz riqueza e o outro presta serviço, atividade meio, e o outro desempenha atividade fim. Então não deveria haver essa distinção. Agora, eu tenho certeza absoluta, o que está causando mais prejuízo na Previdência é o setor público, e não o setor privado. Tá? Agora, a reforma pretendida pelo presidente Bolsonaro, infelizmente, ele não teve habilidade, ou a equipe dele não teve habilidade para contornar as pressões corporativistas, começando pelos militares, que eu sempre digo, militar tem razão, está coberto, tem razão. A função que o militar exerce, defensor da pátria, da lei, da ordem, garantia dos poderes constitucionais, sem hora extra, sem poder sindicalizar, regime de prontidão em qualquer eventualidade, ficando segregado da sua família, quartelado por dias, semanas, às vezes meses. Então é uma função completamente diferente do servidor público em geral. Então que eles caiam fora dessa unificação, dá para entender. Agora os bombeiros militares e polícia militar também quer uma equiparação com o militar das Forças Armadas, porque a Constituição fala que eles são considerados reserva do Exército. Mas reserva do Exército não quer dizer militar. Entendi. Eu sou reservista de primeira categoria. Nos primeiros 5 anos, após a minha baixa, eu era considerado da reserva do Exército, mas não era militar. Então, o fato de ser da reserva do Exército não pode ostentar a qualificação de militar que a Constituição Federal define como sendo exclusivamente aqueles integrantes das Forças Armadas, isto é, Exército, Marinha e Aeronáutica. E o que não acontece com a Polícia Militar nem com o Bombeiro Militar, que exerce uma função de segurança pública subordinado ao governador do Estado. Entendi. Que é um serviço público estadual. Tem até a questão da unificação da Previdência, das duas, né, da privada e da pública, mas como o senhor está falando, a pública tem aí um déficit muito maior, né? O pessoal não entende muito, eu também não consigo entender, quando eu falo assim, acho que a última estatística era, o governo está com um déficit de 138 bilhões de reais. Qual a diferença do déficit público para o orçamento que ficou deficitário? Tem uma equalização aí que dá para a gente entender melhor essa situação? Não. E por que a Previdência ataca tanto isso? Por que ela é o ruim de todo o sistema do governo? Esse é o pano de fundo para fazer reformas com supressão dos benefícios, fazer caixa para o governo, não é? Porque falar do déficit e não falar da receita previdenciária, me parece que aí a conta não vai bater. Se você fala da déficit da Previdência Pública, então tem que dizer quanto arrecadou por conta da contribuição previdenciária dos servidores públicos e quanto gastou. Mas quanto gastou em termos de benefícios previdenciários, não em termos de pessoal, folha de serviço. Folha de serviço está consumindo, a União consome 50% da receita corrente líquida. E quando fala do setor privado, é pior ainda. Porque eles nem falam quanto arrecadou. Entendo. Existe um orçamento da Seguridade Social, onde está inserida a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, certo? É um balaio de gato. Previdência não tem nada a ver com assistência social, e nem com a saúde. As pessoas se perdem um pouco. Está dentro de um orçamento que é municiado com 5 contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal. É o PIS, é o COFINS, é a COFINS Importação, é a contribuição social sobre o lucro, é a contribuição sobre a receita bruta, é a contribuição sobre prognóstico de sorteio. Quer dizer, o total da arrecadação dessas contribuições da Seguridade Social dá quase o dobro da arrecadação dos 6 impostos federais. Então é um volume muito grande. Então tem que dizer quanto arrecadou, e desse bolo todo, que é da Seguridade Social, quanto foi para a Previdência Social, e quanto foi para a saúde, e quanto foi para a assistência social. E mais ainda, a União tem que participar com recursos próprios do Tesouro Nacional
nesse orçamento de seguridade social, porque é uma contribuição tripartida, empregado, empregador e governo. Então, desse orçamento da Seguridade Social, representando as verbas próprias da União, que vai para esse orçamento, qual é o valor, qual é o percentual que tocou a Previdência Social? Pois é, ninguém esclarece isso. Se você não sabe quanto que entrou nos cofres da Previdência Social, ficar falando em déficit, não dá para entender. E mais ainda, até há 2 anos, Walter, já falei isso no seu programa lá na questão de justiça, constitucionalmente eram religiosamente desviado mensalmente 20% da contribuição previdenciária que formava a DRU. Há 2 anos atrás, fizeram uma ressalva. O dinheiro da Previdência Social não entra na composição da DRU. Em compensação, a DRU, o que eles fizeram? Aumentar, não vai tirar mais recursos da Previdência, mas em compensação aumentaram a desvinculação de 20% para 30%. 30% da arrecadação federal fica num fundo sem nome. Né? O primeiro era fundo de emergência social, depois fundo de estabilização, agora virou um fundo sem nome. Quer dizer, dinheiro fora do controle da execução orçamentária. E pior, essa mesma emenda estendeu a tal de DRU para governo estadual e municipal. Resultado, temos 6 estados quebrados. Porque DRU significa 30% de desmontagem do orçamento anual aprovado pela Casa Legislativa. Sem elemento de despesa, como é que você vai fiscalizar e controlar a execução orçamentária? Quem controla? Entendeu? Não tem como. Então, se você não ataca esses aspectos, fica aí repetindo, feito papagaio, precisa fazer reforma previdenciária, senão vai quebrar, muita gente vai ficar sem receber, isso não resolve. Tem que descobrir a causa do déficit. E eu estou sabendo que o governo Bolsonaro já identificou milhares de fraudes na Previdência Social. Pois é. Existem aposentados fantasmas, pensionistas fantasmas, entendeu? Assim como existe na área da assistência social, Bolsa Família, você sabe que tem milhares e milhares de defuntos bem enterrados que estão recebendo. Entendeu? Assessores parlamentares estão recebendo. Aqueles que fizeram a doação de campanha estão recuperando aos poucos via Bolsa Família. Tem gente até fora do país recebendo Bolsa Família. Né? Então, se você não faz o diagnóstico das causas do déficit, não adianta ficar fazendo reforma para diminuir benefícios.